Ismar sempre acreditou que o amor e o sacrifício seriam suficientes para manter sua família unida. Mas, após a morte de sua esposa, Mariana, tudo desmorona. Seu filho Rodrigo se distancia, o silêncio se torna ensurdecedor e segredos há muito enterrados começam a emergir. O que parecia uma tragédia familiar comum se transforma em um emaranhado de traições, manipulações e revelações que ninguém esperava, incluindo o chocante retorno de quem todos acreditavam estar morta. Prepare-se para uma história marcada por confrontos intensos, verdades dolorosas e um desfecho que nos obriga a refletir sobre até onde o perdão pode nos levar. Antes de darmos início a essa história impactante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo narrativas emocionantes como esta. Ative o sininho para não perder nenhum episódio e prepare-se. O que você vai ver agora pode mudar sua forma de enxergar a palavra família. A casa rangia. Era um silêncio pesado, daqueles que cortam a garganta. Leônidas, com seus 78 anos, sentou em uma cadeira na sala, enquanto todos os olhares se fixavam nele. A reunião de família, que prometia ser um encontro comum, virou palco de uma cena amarga. Do outro lado da mesa, Gustavo, seu próprio filho, não conteve a raiva. Velho inútil, estourou no meio do almoço. O estrondo das palavras parecia bater na parede, ecoar no peito de Leônidas e não sair mais. O rosto do ex-corretor de seguros ficou pálido, a mão tremendo segurando o copo de água. A humilhação abriu uma ferida profunda, uma dor quente que misturava tristeza, raiva e desgosto. E o pior, ninguém interveio. Murmúrios desconfortáveis, olhares desviados e um silêncio sufocante tomaram conta da casa. A esposa de Gustavo tentou disfarçar o constrangimento com um sorriso contido, mas era visível o choque no olhar. "Velho corrupto", murmurou, mas algo dentro dele doeu mais que o rancor. Uma dúvida começou a crescer. Seria tudo aquilo verdade? Ou uma armadilha? No meio dessa confusão, a esposa de Gustavo recebeu outra ligação. Um segredo que nunca saiu da boca de Leônidas. Uma vida dupla que ninguém desconfiava. O pai dele, o idoso humilhado, vivia uma segunda existência como um nome falso, escondido em registros que revelavam que ele mesmo havia desaparecido da própria família antes, anos atrás, por motivos assustadores. Para piorar, Henrique ouviu os adultos falando sobre um testamento antigo misterioso, que teria sido registrado em nome de alguém que não era o avô. Leônidas, sentado no chão da cozinha, as mãos no rosto, ouviu o motor de uma caminhonete se aproximar. Uma sombra apareceu na porta. Não era a polícia, mas um homem que ele jurava ter esquecido. Alguém de passado nebuloso que agora batia forte, trazendo verdades que fariam tudo desabar. "Senhor Leônidas, temos que..." Um segredo que ninguém estava preparado para ouvir. O que vem aí? O tempo vai mostrar. Mas a próxima página dessa trama, essa sim, vai virar a vida deles pelo avesso. Fique ligado, porque a verdade está prestes a explodir em pedaços impossíveis de juntar. E aí, coragem para descobrir? Leônidas tremia. O homem parado na porta era um fantasma do passado, e a voz firme cortava o silêncio da fazenda como um facão afiado. "Senhor Leônidas, temos que conversar sobre o que realmente aconteceu naquela noite." As palavras penduradas no ar como uma sentença. O velho engoliu seco. Levantou os olhos, mas antes que pudesse dizer algo, a caminhonete parou em solavancos na frente da casa. Um barulho forte. A lama grudava no pneu. E então a porta da frente se escancarou. Gustavo apareceu, vermelho na face, o rosto cheio de raiva. E algo mais. Um misto de medo ou dúvida. "Pai, o que diabos está acontecendo aqui?" A voz de Gustavo saía rouca, pesada. O homem da porta olhou para os dois, respirou fundo e, devagar, pegou uma pasta preta de couro. "Leônidas, não vim aqui só para revelar coisas ruins." Deu uma pausa,
exatamente no momento em que Henrique apareceu atrás do avô, os olhos arregalados. Tudo o que vocês acreditam sobre o passado dele está errado. Ele continuou, e as palavras começaram a rasgar o ar como ferro quente. Gustavo franziu a testa. O clima ficou mais pesado. A esposa dele fechou os olhos, soltou um suspiro. Henrique se encolheu ao lado do avô, protegendo o corpo frágil com as mãos. E aí veio o impacto. O homem virou a pasta e puxou um envelope. Com mãos trêmulas, tirou uma foto antiga, amarelada pelo tempo. A imagem mostrava uma mulher jovem, em pé ao lado de Leônidas. Mas não era a mãe do Gustavo, nem a esposa atual do homem sentado no chão. Essa é Júlia. Ponto. A voz dele baixou, carregada de peso. A esposa de verdade de Leônidas, que desapareceu quando ele desapareceu. E o que poucos sabem é: Leônidas não é apenas um ex-corretor de seguros. Ele foi um agente infiltrado, nas sombras de uma rede de corrupção que abatia políticos, empresários e até policiais. Essa fazenda, essa vida de isolamento. Tudo foi combinado para manter ele vivo e protegê-lo. O silêncio virou um buraco no peito de Gustavo. Ele piscou rápido, tentando juntar os pedaços. Não pode ser. Pai nunca contou nada disso. O homem assentiu devagar. Porque ele teve que sumir. Júlia, ela não desapareceu sozinha. Ela foi assassinada para calá-los. E Leônidas fez um acordo. Deixou a família acreditar que ele era um velho cansado, abandonado, inútil, só para não colocar todos em risco. Leônidas baixou a cabeça, as lágrimas bem claras na pele enrugada. Eu quis proteger vocês. Foi a maior dor da minha vida. Gustavo deu um passo para trás, o rosto pálido demais. Então tudo o que pensamos, essa fortuna, os imóveis, era parte disso? Um disfarce? Sim, e a investigação que veio agora não é contra ele. É contra os inimigos que tentam expor tudo, custe o que custar. O homem fechou a pasta com força. Henrique olhava para o avô, como se tentasse entender se ainda estava diante daquele velho inútil ou de alguém completamente diferente. De repente o telefone tocou, um toque agudo, cortante. Leônidas atendeu, a mão já firmando o celular com força. Senhor Leônidas, é a polícia. Temos uma notícia urgente. A voz do outro lado era abafada, mas a seriedade era clara. Antes que ele pudesse responder, um estrondo veio da porta. A madeira se quebrou, estilhaços voaram pelo ar. Uma sombra entrou, avançando rápido. Era uma mulher, jovem, olhos escuros, cheios de fúria. Leônidas, isso tem que acabar agora, ela gritou, apontando em envelope grosso para ele. O envelope caiu no chão com um baque surdo. Gustavo se abaixou para pegar. Enquanto isso, os olhos da mulher encontraram os de Henrique, que congelou. Ela virou para Gustavo e disse: eu sou a filha dele, a filha que ele nunca quis revelar. E se vocês acham que a verdade toda veio à tona, estão muito enganados. Gustavo engoliu seco. Leônidas ficou azul na cara, a respiração acelerada, as mãos coagulando frio. A fazenda inteira pareceu cair em silêncio absoluto, como se o mundo tivesse parado para ouvir aquela confissão. Mas as perguntas morreram ali, no meio do peso esmagador daquele momento. Quantos segredos Leônidas ainda escondia? Quantos membros daquela família eram mesmo dele? E o que iria acontecer com eles agora, com aquela filha desconhecida ali, dizendo que a verdade mal tinha começado? O arrepio subiu pela espinha de todos. O passado vinha com tudo, mais poderoso e ameaçador do que qualquer um poderia imaginar. E a história, aquela que parecia já ter virado o jogo, ainda não estava nem próxima do seu fim. O silêncio na sala cortou o ar como uma faca. Henrique, imóvel ao lado do avô, não piscava. A mulher, nervosa, respirava pesado, as mãos trêmulas segurando o envelope que caíra no chão. Gustavo encarava tudo com os olhos arregalados, o rosto tomado por uma mistura de choque e raiva contida. Leônidas parecia prestes a desmoronar, o peito apertado, o corpo fraco, quase caindo para trás.
Filha, Gustavo conseguiu dizer, a voz quase um sussurro rouco. A mulher assentiu, o olhar endurecido. Sim, eu sou a Sofia. E vocês? Vocês não imaginam metade do que guardo. Antes que alguém pudesse perguntar mais, a tensão explodiu em gritos vindo do quintal. Som de motores, barulho de carros em alta velocidade. A porta da fazenda se abriu com violência, derrubando uma cadeira no chão. 2 homens entraram, vestindo coletes táticos. Não era visita comum ou entrega de notícia. Leônidas se levantou, cambaleando, sentindo o peso da idade e do susto. Gustavo avançou um passo à frente, protetor. Sofia ergueu a voz, desesperada. Parem, vocês não vão levar ele. Um dos homens, voz fria e firme, respondeu. Leônidas Rocha, você está preso por envolvimento em vários casos graves de corrupção e desaparecimento. Temos um mandado judicial. A investigação acabou de revelar novas provas. Você deve nos acompanhar. O choque sacudiu a sala inteira. Parecia que o mundo tinha virado do avesso outra vez. Leônidas abriu a boca para negar, mas o toque do frio nas mãos roubou as palavras. Seus olhos buscaram Gustavo, um pedido silencioso, uma súplica. Mas Gustavo não fez nada. Só ficou parado, em silêncio, com o rosto desfigurado por uma mistura horrível de dor e incredulidade. Sofia caiu de joelhos, agarrando a mão do pai. Pai, espera! Isso é uma mentira. Eles não sabem o que estão fazendo. O homem mais velho dos agentes puxou Leônidas pelo braço, firme, sem recorrer à violência, mas decidido. Temos provas que ligam seu nome a assassinatos encobertos, movimentações financeiras ilegais e desaparecimentos em massa. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Nesse instante, o telefone tocou novamente. Todos olharam, tensos. Leônidas, apressado, atendeu. Alô? Do outro lado, a voz da advogada, urgente. Leônidas tem que ouvir isso. Os documentos que apareceram agora são uma armadilha. Polícia foi enganada. Ou pior, manipulada. Tem alguém dentro da sua própria família alimentando isso. O silêncio foi um estrondo. Gustavo arregalou os olhos e se virou para a esposa. Depois para Sofia, sua filha. Os rostos ficaram congelados e o peso caiu diferente sobre cada um. Sofia olhou para Gustavo, firme. Você sabia disso? Está envolvido? Gustavo deu um passo para trás, o corpo tremendo, um riso nervoso escapando, como um grito preso. Eu não, eu juro. Leônidas caiu no chão, tonto, enquanto os agentes tentavam segurá-lo. Um som surdo veio do lado de fora, estilhaços de vidro caindo. Todas as cabeças se viraram. Um carro explodiu na entrada da fazenda, uma bola de fogo enorme subindo ao céu cinza. O susto virou pânico. Henrique gritou, encostando a cabeça no peito do avô. De dentro da fumaça, uma voz cortou o caos. Se quiserem verdade, parem de perseguir o homem errado, ou tudo o que vocês acham que sabem vai virar cinzas. Gustavo encarou o pai, a casa em pânico atrás deles. E a verdade que ele achava que dominava se desfez no instante. Nada ali era o que parecia. Nem Leônidas, nem Sofia, nem ele mesmo. E a pergunta que ficou no ar, pesada, escura, afiada, foi essa. Quem, afinal, estava mesmo puxando os fios desse drama violento? E qual segredo devastador eles ainda não estavam prontos para descobrir? A chama da explosão iluminou seus olhos, queimando as dúvidas para dentro da pele. Era só o começo do inferno, e ninguém ali sairia inteiro dessa noite. O silêncio na sala cortou o ar como uma faca. Henrique, imóvel ao lado do avô, não piscava. A mulher nervosa respirava pesado, as mãos trêmulas segurando o envelope que caíra no chão. Gustavo encarava tudo com os olhos arregalados, o rosto tomado por uma mistura de choque e raiva contida. Leônidas parecia prestes a desmoronar, o peito apertado, corpo fraco, quase caindo para trás. Filha, Gustavo conseguiu dizer, a voz quase um sussurro rouco.
A mulher assentiu, o olhar endurecido. Sim, eu sou a Sofia. E vocês? Vocês não imaginam metade do que guardo. Antes que alguém pudesse perguntar mais, a tensão explodiu em gritos vindo do quintal. Som de motores, barulho de carros em alta velocidade. A porta da fazenda se abriu com violência, derrubando uma cadeira no chão. 2 homens entraram, vestindo coletes táticos. Não era visita comum, ou entrega de notícia. Leônidas se levantou, cambaleando, sentindo o peso da idade e do susto. Gustavo avançou um passo à frente, protetor. Sofia ergueu a voz, desesperada. Parem! Vocês não vão levar ele. Um dos homens, voz fria e firme, respondeu. Leônidas Rocha. Você está preso por envolvimento em vários casos graves de corrupção e desaparecimento. Temos um mandado judicial. A investigação acabou de revelar novas provas. Você deve nos acompanhar. O choque sacudiu a sala inteira. Parecia que o mundo tinha virado do avesso outra vez. Leônidas abriu a boca para negar, mas o toque do frio nas mãos roubou as palavras. Seus olhos buscaram Gustavo, um pedido silencioso, uma súplica. Mas Gustavo não fez nada. Só ficou parado, em silêncio, com o rosto desfigurado por uma mistura horrível de dor e incredulidade. Sofia caiu de joelhos, agarrando a mão do pai. Pai, espera, isso é uma mentira. Eles não sabem o que estão fazendo. O homem mais velho dos agentes puxou Leônidas pelo braço, firme, sem recorrer à violência, mas decidido. Temos provas que ligam seu nome a assassinatos encobertos, movimentações financeiras ilegais e desaparecimentos em massa. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Nesse instante, o telefone tocou novamente. Todos olharam, tensos. Leônidas, apressado, atendeu. Alô? Do outro lado, a voz da advogada, urgente. Leônidas, tem que ouvir isso. Os documentos que apareceram agora são uma armadilha. A polícia foi enganada. Ou pior, manipulada. Tem alguém dentro da sua própria família alimentando isso. O silêncio foi um estrondo. Gustavo arregalou os olhos e se virou para a esposa, depois para Sofia. Sua filha. Os rostos ficaram congelados e o peso caiu diferente sobre cada um. Sofia olhou para Gustavo, firme. Você sabia disso? Está envolvido? Gustavo deu um passo para trás, o corpo tremendo, um riso nervoso escapando, como um grito preso. Eu não, eu juro. Leônidas caiu no chão, tonto, enquanto os agentes tentavam segurá-lo. Um som surdo veio do lado de fora, estilhaços de vidro caindo. Todas as cabeças se viraram. Um carro explodiu na entrada da fazenda. Uma bola de fogo enorme, subindo ao céu cinza. O susto virou pânico. Henrique gritou, encostando a cabeça no peito do avô. De dentro da fumaça, uma voz cortou o caos. Se quiserem verdade, parem de perseguir o homem errado. Ou tudo que vocês acham que sabem vai virar cinzas. Gustavo encarou o pai, a casa em pânico, atrás deles. E a verdade que ele achava que dominava se desfez num instante. Nada ali era o que parecia. Nem Leônidas, nem Sofia, nem ele mesmo. E quando a poeira da explosão começou a assentar, uma figura emergiu da fumaça. Um homem, de aparência familiar, que todos conheciam. Era o irmão de Leônidas, Cláudio, um homem que todos juravam estar morto há anos. Leônidas se lembrou de mim. Agora não tem como escapar. O olhar de Leônidas se transformou em terror, assim como Gustavo e Sofia, que observavam boquiabertos. Cláudio aproximou-se. Sua presença carregava uma sombra de segredos não revelados, uma história que desmoronava tudo o que eles acreditavam saber. Você não pode me deixar aqui. A verdade sobre o que aconteceu com Júlia precisa ser revelada. O ar estava pesado, com a tensão e o desespero. Quem era Cláudio realmente? O que ele sabia? E o que mais poderia estar oculto sob a superfície dessa família que parecia ter tudo desmoronado? Os passos apressados das autoridades no quintal se misturavam com os gritos de confusão, enquanto Leônidas, agora cercado por revelações apavorantes, se viu em um labirinto profundo,
onde a verdade estava prestes a desmoronar sobre todos. O silêncio na sala cortou o ar como uma faca. Henrique, imóvel ao lado do avô, não piscava. A mulher, nervosa, respirava pesado, as mãos trêmulas segurando o envelope que caíra no chão. Gustavo encarava tudo. Leônidas parecia prestes a desmoronar, o peito apertado, o corpo fraco, quase caindo para trás. Filha, Gustavo conseguiu dizer, a voz quase um sussurro rouco. A mulher assentiu, o olhar endurecido. Sim, eu sou a Sofia. E vocês não imaginam metade do que guardo. Antes que alguém pudesse perguntar mais, a tensão explodiu em gritos vindo do quintal. Som de motores, barulho de carros em alta velocidade. A porta da fazenda se abriu com violência, derrubando uma cadeira no chão. 2 homens entraram vestindo coletes táticos. Não era visita comum ou entrega de notícia. Leônidas se levantou, cambaleando, sentindo o peso da idade e do susto. Gustavo avançou um passo à frente, protetor. Sofia ergueu a voz, desesperada. Parem, vocês não vão levar ele. Um dos homens, voz fria e firme, respondeu. Leônidas Rocha, você está preso por envolvimento em vários casos graves de corrupção e desaparecimento. Temos um mandado judicial. A investigação acabou de revelar novas provas. Você deve nos acompanhar. O choque sacudiu a sala inteira. Parecia que o mundo tinha virado do avesso outra vez. Leônidas abriu a boca para negar, mas o toque do frio nas mãos roubou as palavras. Seus olhos buscaram Gustavo, um pedido silencioso, uma súplica. Mas Gustavo não fez nada, só ficou parado, em silêncio, com o rosto desfigurado por uma mistura horrível de dor e incredulidade. Sofia caiu de joelhos, agarrando a mão do pai. Pai, espera, isso é uma mentira. Eles não sabem o que estão fazendo. O homem mais velho dos agentes puxou Leônidas pelo braço, firme sem recorrer à violência, mas decidido. Temos provas que ligam seu nome a assassinatos encobertos, movimentações financeiras ilegais e desaparecimentos em massa. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Nesse instante, o telefone tocou novamente. Todos olharam, tensos. Leônidas, apressado, atendeu. Alô? Do outro lado a voz da advogada, urgente. Leônidas, tem que ouvir isso. Os documentos que apareceram agora são uma armadilha. A polícia foi enganada, ou pior, manipulada. Tem alguém dentro da sua própria família alimentando isso. O silêncio foi o estrondo. Gustavo arregalou os olhos e se virou para a esposa, depois para Sofia, sua filha. Os rostos ficaram congelados e o peso caiu diferente sobre cada um. Sofia olhou para Gustavo, firme. Você sabia disso? Está envolvido? Gustavo deu um passo para trás, o corpo tremendo, um riso nervoso escapando, como um grito preso. Eu não, eu juro. Leônidas caiu no chão, tonto. Enquanto os agentes tentavam segurá-lo, um som surdo veio do lado de fora, estilhaços de vidro caindo. Todas as cabeças se viraram. Um carro explodiu na entrada da fazenda, uma bola de fogo enorme subindo ao céu cinza. O susto virou pânico. Henrique gritou, encostando a cabeça no peito do avô. De dentro da fumaça, uma voz cortou o caos. Se quiserem verdade, parem de perseguir o homem errado, ou tudo o que vocês acham que sabem vai virar cinzas. Gustavo encarou o pai, a casa em pânico atrás deles, e a verdade que ele achava que dominava se desfez num instante. Nada ali era o que parecia. Nem Leônidas, nem Sofia, nem ele mesmo. E quando a poeira da explosão começou a assentar, uma figura emergiu da fumaça, um homem, de aparência familiar, que todos conheciam. Era o irmão de Leônidas, Cláudio. Um homem que todos juravam estar morto há anos. Leônidas, você se lembrou de mim? Agora não tem como escapar. O olhar de Leônidas se transformou em terror. Assim como Gustavo e Sofia, que observavam boquiabertos. Cláudio aproximou-se. Sua presença carregava uma sombra de segredos não revelados. Uma história que desmoronava tudo o que eles acreditavam saber. Você não pode me deixar aqui. A verdade sobre o que aconteceu com Júlia precisa ser revelada. O ar estava pesado com a tensão e o desespero.
De repente, uma terceira voz cortou, como uma faca. E quanto a mim? Estou aqui, pai. E é hora de você ouvir a verdade. As cabeças se voltaram novamente e o choque foi ainda maior. Um homem alto, de olhar penetrante, apareceu à sombra da porta. Era Miguel, o filho que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Ele olhou profundamente nos olhos de Leônidas. Você pensou que podia me enterrar junto com seus segredos. Vejo que todos estão prontos para um tribunal. Mas a maior questão é, quem realmente é o culpado aqui? O coração de Leônidas parou. A sala estava em tumulto. O que estava acontecendo? Os olhares se cruzaram enquanto as verdades começavam a se desenrolar. Gustavo estava paralisado, olhos fixos entre Cláudio e Miguel, tentando entender. O que você quer dizer com culpado? Perguntou. Miguel riu, um som triste e amargo. São os mortos que estão controlando os vivos, Gustavo. E a pergunta é, até onde estão dispostos a ir para proteger seus segredos? A tensão aumentou, o cheiro metálico no ar. Leônidas olhava para os filhos, o mundo dele desabando. A sala estava repleta de segredos, e todos se preparavam para a verdade que os consumiria. O eco das palavras de Miguel reverberou. Está na hora de desvendar o que realmente aconteceu naquela noite. E quem provocou todos esses desaparecimentos? A sala começou a tremer, como se a própria casa estivesse tentando se libertar de um passado sombrio. O que mais estava por trás dessa história? Que segredos estavam prestes a ser revelados? A verdade nunca pareceu tão iminente e ameaçadora. E enquanto as sombras do passado dançavam lentamente, uma pergunta ressoou no ar entre eles. Quem realmente era o verdadeiro inimigo? O ar estava pesado, como se o mundo tivesse parado por um momento. Os olhares se cruzaram e as palavras de Miguel pairavam na atmosfera, implacáveis. Gustavo, Cláudio e Sofia estavam paralisados. Enquanto Leônidas parecia tomado pela confusão e desespero, a sala enchia-se de perguntas não ditas, de segredos fervilhando como fogo prestes a explodir. O que você quer dizer com culpado? Gustavo questionou, o tom de incredulidade na voz enquanto a raiva se misturava com o medo. Ele não entendia, assim como Sofia. A tensão palpável era quase ensurdecedora. Miguel riu, mas era uma risada amarga. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdadeira face do inimigo não está de fora. Olhem ao seu redor. Tudo isso foi armado para que ninguém visse a verdade. Antes que alguém pudesse responder, um tremor percorreu a casa e uma sombra cruzou a janela. Um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. Um carro da polícia avançou, com suas luzes piscando, e uma voz metálica ecoou pelo alto-falante. Leônidas Rocha, saia imediatamente. Estamos cercando o local. O choque e a confusão tomaram conta do grupo, mas o peso das revelações ainda pairava no ar. Leônidas, em um movimento involuntário, se afastou da porta, buscando refúgio atrás de um móvel. Não, isso não pode estar acontecendo. A voz dele tremia, a realidade se transformando em um pesadelo. Sofia, ainda de joelhos, agarrou a mão do pai, sua expressão misto de dor e proteção. Pai, você precisa explicar. Precisamos da verdade agora. Do lado de fora, o eco das sirenes crescia, e enquanto Leônidas hesitava, Miguel deu um passo à frente. A verdade é que você não é o único com segredos. Você não conhece a história por inteiro. O que aconteceu com Júlia não foi um acidente. E você não é quem pensa que é. O impacto destas palavras reverberou como um golpe forte. Todos olharam para Miguel, confusos e temerosos. O que você quer dizer com isso? Gustavo perguntou, a voz quase um sussurro. O que eu quero dizer é que vocês estão sendo manipulados. A pessoa que está por trás disso tudo é alguém muito próximo. E o seu pai, você não é filho único. Henrique, que até então se mantinha em silêncio, olhou para o avô e depois para Miguel. Como assim? Quem é essa pessoa? Miguel respirou fundo e antes que pudesse continuar, uma explosão estourou na porta da frente da fazenda. As chamas dançaram, e a sala inteira vibrou com a força da blast e o calor invadiu o ambiente.
Todo mundo gritou e, no meio do caos, Leônidas caiu ao chão, segurando o peito. Parem! O que estão fazendo? Ele berrou, aterrorizado. As chamas começaram a se alastrar e a polícia gritou ordens. As sombras dos agentes se moviam num frenesi fora de controle. Miguel, em meio ao tumulto, gritou: eles estão aqui para proteger você ou acabar com você. Leônidas, tudo depende de quem está por trás de tudo isso. Leônidas se levantou, confuso e desesperado. As palavras de Miguel começavam a fazer sentido, mas ele não sabia a quem confiar. Com o calor crescente, um agente entrou correndo, segurando algo. Seu Leônidas, precisamos do seu testemunho agora. Eles estão mentindo para você. A sua família, todos os seus laços foram manipulados desde o começo. O pânico e a confusão assumiram o controle. As chamas brilhando agora com um tom ameaçador. O que estava acontecendo? Os laços que mantinham a família unida eram fios de mentiras e traição? Leônidas virou-se para os filhos, o olhar deles refletindo horror e desconfiança. O que ele realmente sabia sobre sua própria história? Quais verdades sombrias estavam prestes a emergir das chamas do passado? Ele não tinha ideia de como tudo se entrelaçava, mas uma coisa era clara: tudo estava prestes a desmoronar. Apontando para a saída, gritou: corram, temos que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. E enquanto tentavam escapar do caos, a única certeza que restava era que a próxima revelação poderia consumir todos eles. O destino da família estava nas mãos do que ainda estava por vir, e o jogo estava longe de terminar. O ar estava pesado, como se o mundo tivesse parado por um momento. Os olhares se cruzaram, e as palavras de Miguel pairavam na atmosfera, implacáveis. Gustavo, Cláudio e Sofia estavam paralisados, enquanto Leônidas parecia tomado pela confusão e desespero. A sala enchia-se de perguntas não ditas, de segredos fervilhando como fogo prestes a explodir. O que você quer dizer com culpado? Gustavo questionou, o tom de incredulidade na voz, enquanto a raiva se misturava com medo. Ele não entendia, assim como Sofia. A tensão palpável era quase ensurdecedora. Miguel riu, mas era uma risada amarga. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdadeira face do inimigo não está do lado de fora. Olhem ao seu redor. Tudo isso foi armado para que ninguém visse a verdade. Antes que alguém pudesse responder, um tremor percorreu a casa e uma sombra cruzou a janela. Um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. Um carro da polícia avançou, com suas luzes piscando, e uma voz metálica ecoou pelo alto-falante. Leônidas Rocha, saia imediatamente. Estamos cercando o local. O choque e a confusão tomaram conta do grupo, mas o peso das revelações ainda pairava no ar. Leônidas, em um movimento involuntário, se afastou da porta, buscando refúgio atrás de um móvel. Não, isso não pode estar acontecendo. A voz dele tremia, a realidade se transformando em um pesadelo. Sofia, ainda de joelhos, agarrou a mão do pai, sua expressão misto de dor e proteção. Pai, você precisa explicar. Precisamos da verdade agora. Do lado de fora, o eco das sirenes crescia, e enquanto Leônidas hesitava, Miguel deu um passo à frente. A verdade é que você não é o único com segredos. Você não conhece a história por inteiro. O que aconteceu com Júlia não foi um acidente. E você não é quem pensa que é. O impacto dessas palavras reverberou como um golpe forte. Todos olharam para Miguel, confusos e temerosos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Gustavo, a voz quase um sussurro. O que eu quero dizer é que vocês estão sendo manipulados. A pessoa que está por trás disso tudo é alguém muito próximo. E o seu pai? Você não é filho único. Henrique, que até então se mantinha em silêncio, olhou para o avô e depois para Miguel. Como assim? Quem é essa pessoa? Antes que Miguel pudesse continuar, uma explosão estourou na porta da frente da fazenda. As chamas dançaram e a sala inteira vibrou com a força da explosão e o calor invadiu o ambiente.
Todo mundo gritou, e no meio do caos, Leônidas caiu ao chão, segurando o peito. Parem! O que estão fazendo? Ele berrou. Aterrorizado, as chamas começaram a se alastrar e a polícia gritou ordens. As sombras dos agentes se moviam num frenesi fora de controle. Miguel, em meio ao tumulto, gritou: eles estão aqui para proteger você ou acabar com você, Leônidas. Tudo depende de quem está por trás de tudo isso. Leônidas se levantou, confuso e desesperado. As palavras de Miguel começavam a fazer sentido, mas ele não sabia a quem confiar. Com o calor crescente, um agente entrou correndo, segurando algo. Seu Leônidas, precisamos do seu testemunho agora. Eles estão mentindo para você, a sua família. Todos os seus laços foram manipulados desde o começo. O pânico e a confusão assumiram o controle, as chamas brilhando agora com um tom ameaçador. O que estava acontecendo? Os laços que mantinham a família unida eram fios de mentiras e traição. Então, no meio do caos, a porta da sala se escancarou e uma figura conhecida surgiu, com um olhar de determinação. Era a esposa de Gustavo, Amanda, com um sorriso sinistro que você não esperaria. O ar ficou pesado. Surpresa! Estamos todos prontos para o grande espetáculo. Ela anunciou com uma voz que gelou o sangue em todos. Gustavo olhou para ela, confuso. Amanda? O que você está fazendo aqui? Ela riu, uma risada que não prometia nada bom. Eu só estava esperando o momento certo para entrar em cena. Este é o meu espetáculo. Está tudo conectado, querido. Tudo. Inclusive a fortuna do Tapai, Leônidas. O olhar de Leônidas se transformou em horror. Amanda, o que você sabe? Tanto quanto vocês, eu sou a chave que você nunca procurou. Essa fazenda, toda essa história, minha família sempre esteve envolvida. Você realmente acha que eu me casei com você por amor? Ha! É tudo um jogo. O mundo de todos desmoronou. As chamas ao fundo pareciam insignificantes perto da verdade sendo revelada. Miguel olhou para Leônidas, os olhos arregalados. Ele tinha razão. A traiçãozinha de dentro. Gustavo, incrédulo, mal conseguia falar. Amanda se virou para ele. Você acha que é o dono de tudo? Sempre foi o mais burro da sala, meu amor. Leônidas estava paralisado, as palavras sem som. Cada segundo que passava tornava tudo mais sombrio. Todo o amor e confiança que pensava ter perdido agora pareciam uma farsa. E agora o que você vai fazer, Leônidas? Tentar se livrar de mim? Amanda questionou com um sorriso maligno. O que você ainda pode perder? Nem mesmo as chamas poderiam ofuscar a sensação de traição iminente. O que mais viria à tona? Leônidas olhou para os filhos, o terror crescendo em seu peito. A confusão e o furor na sala revelavam que o verdadeiro desafio estava apenas começando. E enquanto a fumaça subia ao céu, uma pergunta atormentava todos. Até onde a ambição e a traição poderiam levar uma família? O ar estava pesado, como se o mundo tivesse parado por um momento. Os olhares se cruzaram, e as palavras de Miguel pairavam na atmosfera, intocáveis. Gustavo, Cláudio e Sofia estavam paralisados, enquanto Leônidas parecia tomado pela confusão e desespero. A sala enchia-se de perguntas não ditas, de segredos fervilhando como fogo prestes a explodir. O que você quer dizer com culpado? Gustavo questionou, o tom de incredulidade na voz, enquanto a raiva se misturava com medo. Ele não entendia, assim como Sofia. A tensão palpável era quase ensurdecedora. Miguel riu, mas era uma risada amarga. Vocês acham que sabem tudo, mas a verdadeira face do inimigo não está do lado de fora. Olhem ao seu redor. Tudo isso foi armado para que ninguém visse a verdade. Antes que alguém pudesse responder, um tremor percorreu a casa, e uma sombra cruzou a janela. Um barulho ensurdecedor fez todos se virarem. Um carro da polícia avançou, com suas luzes piscando, e uma voz metálica ecoou pelo alto-falante. Leônidas Rocha, saia imediatamente. Estamos cercando o local. O choque e a confusão tomaram conta do grupo, mas o peso das revelações ainda pairava no ar.
Leônidas, em um movimento involuntário, se afastou da porta, buscando refúgio atrás de um móvel. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. A voz dele tremia, a realidade se transformando em um pesadelo. Sofia, ainda de joelhos, agarrou a mão do pai, sua expressão um misto de dor e proteção. Pai, você precisa explicar. Precisamos da verdade agora. Do lado de fora, o eco das sirenes crescia, e enquanto Leônidas hesitava, Miguel deu um passo à frente. A verdade é que você não é o único com segredos. Você não conhece a história por inteiro. O que aconteceu com Júlia não foi um acidente. E você não é quem pensa que é. O impacto destas palavras reverberou como um golpe forte. Todos olharam para Miguel, confusos e temerosos. O que você quer dizer com isso? Perguntou Gustavo, a voz quase um sussurro. O que eu quero dizer é que vocês estão sendo manipulados. A pessoa que está por trás disso tudo é alguém muito próximo. E o seu pai, você não é filho único. Henrique, que até então se mantinha em silêncio, olhou para o avô e depois para Miguel. Como assim? Quem é essa pessoa? Antes que Miguel pudesse continuar, uma explosão estourou na porta da frente da fazenda. As chamas dançaram, e a sala inteira vibrou com a força da explosão e o calor invadiu o ambiente. Todo mundo gritou, e no meio do caos, Leônidas caiu ao chão, segurando o peito. Parem, o que estão fazendo? Ele berrou, aterrorizado. As chamas começaram a se alastrar, e a polícia gritou ordens. As sombras dos agentes se moviam num frenesi fora de controle. Miguel, em meio ao tumulto, gritou. Eles estão aqui para proteger você ou acabar com você, Leônidas. Tudo depende de quem está por trás. Leônidas se levantou, confuso e desesperado. As palavras de Miguel começavam a fazer sentido, mas ele não sabia a quem confiar. Com o calor crescente, um agente entrou correndo, segurando algo. Seu Leônidas, precisamos do seu testemunho agora. Eles estão mentindo para você. A sua família. Todos os seus laços foram manipulados desde o começo. O pânico e a confusão assumiram o controle, as chamas brilhando agora com um tom ameaçador. O que estava acontecendo? Os laços que mantinham a família unida eram fios de mentiras e traição? Então, no meio do caos, a porta da sala se escancarou e uma figura conhecida surgiu, com um olhar de determinação. Era a esposa de Gustavo, Amanda, com um sorriso sinistro que você não esperaria. O ar ficou pesado. Surpresa! Estamos todos prontos para o grande espetáculo. Ela anunciou com uma voz que gelou o sangue em todos. O coração de Leônidas disparou. A revelação era atordoante. Amanda estava ali e com ela um peso ainda maior. Leônidas engoliu em seco. Você? Mas por quê? Sua voz falhava. A expressão de Amanda se suavizou por um momento, mas logo retornou ao seu semblante malicioso. Oh, Leônidas, você realmente acha que isso tudo te pertence? A fortuna, a família, tudo isso é só uma máscara. Gustavo, incapaz de processar a realidade, olhou para a esposa, confuso. Amanda, o que você quer dizer? O que você ainda não contou? Eu sou a verdadeira herdeira. E eu não sou apenas a esposa do seu filho. Sou também a guardiã de um segredo muito mais profundo que qualquer um de vocês consegue imaginar. Com isso, Amanda puxou um envelope grosso do bolso e jogou-o no chão. Os olhos dele se arregalaram ao ver as fotos. Uma série de registros, documentos e, para o horror de todos, uma imagem de Leônidas com um homem outro, com uma expressão sombria. Este é meu pai, o verdadeiro mentor de tudo isso. Ele estava por trás de todas as transações, as construções. E a nossa família é uma farsa. Cada um de nós em um jogo muito maior. Um frio percorreu a espinha de Leônidas. A verdade, de repente, doía mais que o calor das chamas. E ele percebeu. Seu mundo desmoronara. E a traição vinha não só de Amanda, mas de todo o seu passado. Ele olhou para Miguel, que parecia entender. Havia algo mais encoberto nas sombras.
algo que todos estavam prestes a descobrir. Então, um estrondo como um trovão ecoou novamente. O chão tremeu e uma das paredes da fazenda desmoronou, revelando uma entra. Todos gelaram no lugar enquanto as sombras pareciam se agitar. É aqui que começa a verdadeira história, gritou Miguel, enquanto uma figura misteriosa começava a emergir da escuridão. Leônidas sentiu seu coração acelerar. O que mais iria acontecer? Quais verdades estavam prestes a emergir daquela entrada secreta? E qual seria o custo de descobrir tudo? A tensão aumentava, e todos se preparavam para a verdade, a última e mais profunda de todas as revelações. O ambiente estava eletricamente carregado. Enquanto as chamas devoravam o ar, Leônidas olhou para Amanda, seu coração acelerado, a mente frenética. A confissão dela era como uma facada, e a sala agora estava cheia de aliados e inimigos em todos os lugares. Como a traição e a ambição poderiam ter chegado tão longe? O que mais você esconde, Amanda? O que sua família realmente quer? Gritou Gustavo, a voz entrecortada pela dor. A incredulidade carregava um peso maior que o calor das chamas. A mulher ficou em silêncio por um instante, seu olhar vagando. Eles querem a fortuna, claro, mas mais que isso, eles querem o controle. E você não é diferente. Todos nós estamos presos em uma teia de mentiras. Leônidas, já em seu limite, proferiu: chega, não podemos deixar que isso destrua o que ainda resta da família. Mas Miguel não se calou. Enquanto estivermos presos em segredos, nada vai mudar, Leônidas. A verdade sempre vem à tona. É hora de você finalmente olhar para o que fez e o que se esconde nesse lugar. As paredes pareciam se fechar ao redor deles, e o som da sirene se intensificou do lado de fora, misturado ao crepitar do fogo. O ambiente estava um caos, e uma onda de incerteza os envolvia como uma neblina obscurecedora. Então, o que você sugere, Miguel? Desafiou Gustavo, o desespero tomando conta de sua voz. Fugir como sempre? Não precisamos fugir. Precisamos lutar. Precisamos expor tudo isso antes que seja tarde demais. Miguel falou com fervor, os olhos ardendo com determinação. Não só pela fortuna, mas pela nossa integridade, pela nossa história. Não somos só sobrenomes. Henrique, que ouvira o tumulto e começara a entender a gravidade da situação, finalmente interrompeu, sua voz pequena, mas penetrante. E se a gente contar tudo para a polícia? Se eles souberem da verdade, talvez possam ajudar. Os adultos pararam, o silêncio invadiu a sala. O olhar de Leônidas se encontrava com o de Henrique, e pela primeira vez havia esperança em meio ao desespero. É uma chance de recomeçar. A verdade é a única forma de se libertar dessa prisão que nos mantém separados. Leônidas disse, a voz agora mais firme, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Mas isso significa expor a todos. Amanda começou, mas Leônidas a cortou. Expor a verdade. Se não fizermos isso agora, o que nos restará? Medo. Dúvidas. Não podemos viver assim. O temor começou a se dissipar. Mesmo com o calor e a fumaça, a determinação crescia. Juntos, eles podiam enfrentar qualquer tempestade. Um a um, começaram a se unir, as sombras da desconfiança se dissipando. Então, como se a cena fosse uma sequência de um filme, um dos agentes da polícia entrou na sala, com uma expressão determinada. Ele olhou para Leônidas e disse: estamos aqui para ajudá-lo. Há muitas coisas que estão além da sua compreensão, mas é hora de falar a verdade. O ressoar da voz do agente trouxe um novo ar de mudança. Agora, a história não era apenas sobre segredos, mas sim sobre redenção e esperança. Leônidas olhou em volta para sua família. Foram eles que sempre estiveram ao lado dele, apesar de tudo. Vamos expor tudo. Vamos fazer isso juntos, disse ele com a voz oca, e cada uma ali, mesmo Amanda, concordou.
As chamas atrás deles começaram a se apagar, simbolizando um novo começo, uma nova luz na escuridão. Enquanto a sala se enchia de promessas de recomeço, a única pergunta que permanecia era: o que mais a verdade revelaria? E como isso afetaria suas vidas a partir daquele momento? Se você chegou até aqui, não pode perder nada do que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso é essencial para alimentarmos o algoritmo e trazermos mais conteúdo de qualidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final estrondoso. Queremos ouvir tudo e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo. Faça isso agora. Você é parte fundamental desta jornada.